Brasil e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris. Estou muito feliz e espero acrescentar ao time muita intensidade, vontade, organização e ajudar onde eu for escalado. Meio-campo com características de marcação, o argentino de 22 anos chega num bom momento defensivo do Vasco. O time só foi vazado em 3 dos 10 jogos na temporada e não sofreu gol nas partidas mais difíceis desse início de ano, os clássicos contra Flamengo e Fluminense. Temos jogado contra grandes times, sempre fazendo bons jogos. Temos que trabalhar para fazer esses bons jogos o ano todo. Acho que os jogadores se sentem à vontade jogando clássicos. Domingo, no estádio Newton Santos, o Vasco tem o clássico contra o Botafogo. E o time terá desfalques por suspensão justamente na defesa. É que no empate contra o Fluminense, Medel foi expulso e João Vitor recebeu o 3º cartão amarelo. Os substitutos devem ser Rojas e Maicon, se a equipe seguir jogando no esquema com 3 zagueiros. Acho que houve uma evolução grande entre o jogo contra o Flamengo e esse contra o Fluminense, porque o sistema está encaixando, o grupo está ficando à vontade com esse sistema. Sem espaço no Vasco, o zagueiro argentino Capasso foi emprestado para o Olímpia do Paraguai. Ora, ele joga com 4-1-4-1, com o De La Cruz circulando da direita, mas vindo para dentro. Ontem ele jogou de novo com 2 pontas. São só os jogadores, mas como falava aí com Felipe Melo, os referees arruinam o espetáculo. Muito bem, olha, para quem não sabe, né, dona? O Vasco solicitou o seguinte: quer um árbitro FIFA e de fora do Rio para apitar o clássico. Tá subindo o sarrafo, né, William? Tá subindo o sarrafo. Tinha vetado um árbitro que errou no jogo. Isso. Agora ele vetou o árbitro do Rio. Do Rio. Tem que ser FIFA e tem que ser fora do Rio. Tem mais um detalhe. A federação já afastou o árbitro até, Oi? que não pode apitar mais jogo do Vasco. Não tem que pegar emprestado. Tem mais um detalhe. Se isso não for possível, Acabou o Vasco pede para que o jogo seja adiado. Acabou aquela reunião. Pra caramba. Acabou aquela reunião entre os clubes, que a federação jogava a responsabilidade para eles. Teve pra Vasco e Fluminense, né? Depois disso acabou. Agora parece que não teve. A solicitação do Vasco pleiteando o adiamento do jogo, se não for possível, árbitro FIFA fora do estado. Então, Tá coçando o olho. Não, sobre a data, né? Não sei se vai ter data pra frente. Não tem data. Então, não tem. Tem data nem para ter o Abel ontem, no jogo do Palmeiras com o São Bernardo, ele na coletiva ainda brincou. Falou assim, pô, a hora que deu problema lá na luz e tal, fiquei pensando, putz, mas não tem calendário, não tem data pra quando vão jogar o jogo agora, vai apertar tudo e tal, não tem data pra ninguém. Mas desafiado, ele pega o calendário e fala, mas nesse final de semana, nessa quarta-feira, mas esquece. É impossível jogar. É impossível. Pô, os caras estão batendo cabeça aí com o negócio da Copa América e tal, não tem data. Os caras, mas vai ter que acabar o campeonato no outro ano. Não, mas põe a Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala disso. É porque o jogo é domingo, né? E o Botafogo joga quarta na altitude, né? Exatamente. Se tivesse data, eu acho que até o Botafogo ia... Opa! Faz sentido. Tudo bem, dá uma descansadinha. Faz sentido, mas a questão é que o calendário que a gente sempre fala aqui é um grande problema do futebol brasileiro, e os clubes são coniventes nisso, né? Importante falar. Pra caramba. Muito conivente. Caramba. Né, com essa situação. Eu não tô diminuindo o aborrecimento do Vasco com a arbitragem. Sim. Existe e é justo. Acho justo também. E é justo. Agora, se adiar o jogo por causa... Aí chegamos num patamar perigosíssimo. Se a moda pega, dona... Eu acho que o Vasco não entendeu o futebol brasileiro direito, a atual direção da SAF, porque... vou falar uma das piores coisas... Mas é o Alexandre Matos que tá lá, não entendeu o futebol brasileiro? Bom, a não ser que ele saiba de alguma coisa que eu não sei, tudo diz o seguinte sobre como funciona o futebol brasileiro. Eu vou dizer uma das coisas piores que eu posso dizer, mas é, infelizmente, a realidade. Quem tá vendo a gente pode discordar. Dá pro juiz que vai apitar Vasco e Botafogo, se ele for da Ferge, errar contra o Vasco? De novo? Tá. Você acha? Você acha que não? Dois jogadores aqui que podem falar. Eu acho que pode. Se ele não entra pressionado, não entra pressionado, não errar. Não deve, né? Não deve, né? O Donan vai lembrar um exemplo que eu vou dar. Eu tô indo... Gente, ele vai falar, né? Eu não vou falar nada. Deixa que ele fala. Eu tô criticando, né? Essa aí de vetar o árbitro. Isso é digno de crítica. O que eu vou falar agora... beira um absurdo se fosse colocar no cenário de hoje. Para brasileiro, para não ter problema aquele negócio de suspeitas, botaram os clássicos na última rodada do primeiro turno. Segundo turno. 2011. Última rodada do primeiro turno, Vasco e Flamengo. Polêmica, mesma coisa. Não vai apitar ele, não vai apitar aquele, querer um árbitro aqui, botaram Bassols. Queriam um árbitro de fora, botaram Bassols. Deu M.
Ele não deu um pênalti do Léo Moura no Bernardo. E Claríssimo. se tem VAR, o Bernardo pedalou, tirou a bola, o Léo Moura pegou. Claríssimo. Beleza. Imagina o jogo do segundo turno. O Vasco brigando ponto a ponto com o Corinthians pelo título. Última rodada. Última rodada. Vai vir o árbitro da FIFA não. Queremos um árbitro de Marte. Menos. Não, botaram um árbitro do Rio de Janeiro. De novo. Adivinha Sabe quem? qual foi o árbitro? Bassols. Cara, os caras repetiram o árbitro, cara. E aí aconteceu o quê? Pênalti não dá no Diego Souza. Cara, o Williams puxa o Diego Souza assim, ó. Eu tenho uma foto lembro do desse celular, Era disputa de título com com o Corinthians. Não. Você tem a foto aí. Tem a foto no celular. Cara, e assim, é uma coisa surreal. Deu polêmica, os caras botaram o mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Então, quer dizer, isso nós estamos falando 13 anos atrás. E nós estamos discutindo o mesmo problema. Mesmo problema. E sabe o que isso aconteceu com isso aí, né? O Vasco perdeu um título nacional. A verdade tem que ser falado. O Vasco perdeu um título nacional por conta disso. Eu não tô tirando o mérito do Corinthians, tá? Sim. Nenhum mérito do trabalho que o Tite fez na época. E tá nos favoritos ainda. Mas na época, o Vasco realmente foi prejudicado pela arbitragem. O Praz estava lá, ele estava em campo, ele viu. Olha isso, rapaz. É que não vai dar. Mas tem Não vai dar pra mostrar dentro aqui. do que o Praz falou, né? E aí para uma outra, e eu concordo com o Praz, e aí vou para uma outra linha também. Depende do erro. Depende do erro. Se o erro for tão clamoroso, o jogador já entra. Sabe qual foi o erro desse árbitro? Um dos erros, e o maior erro para mim, o que comprometeu muito. É difícil você achar um acerto. É difícil, mas assim, sabe qual foi? Porque é o seguinte, no lance da expulsão do Thiago e do Medel, se eu sou o Fernando Diniz, eu pago uma janta pro Thiago. Se bem que o problema foi esse, porque em 5 segundos ou 30 segundos ele deu cartão para 6 pessoas. Foi. O Diniz já tinha sido expulso, não é? Sim, o Diniz já tinha sido expulso e tal, mas ele já tinha dado cartão ali naquele período ali foi naquele escanteio, ele deu 6 cartões, foram 3 duplas de marcação individual que ele deu cartão. Quando o André foi e agrediu o jogador do Zé Gabriel. Vasco. O André agrediu o jogador do Vasco, ele Já não tinha foi amarelo. marcado, já tinha amarelo. Sim. Né? Porque nitidamente, uma coisa é você correr com os braços aqui, outra coisa é você vir aqui com o peito e dar a pancada como foi. Dentro dos critérios que ele havia dado o cartão amarelo para todos os outros antes dessa jogada, ele teria que expulsar o André. Só que ele não teve coragem de expulsar. Foi aí que o Medel e todos os jogadores do Vasco foram cobrar do árbitro isso daí. E aí o Thiago Santos, de forma malandra, inteligente, foi lá e começou a criar confusão para justamente fazer o tumulto todo. E foi o que o árbitro, nossa, obrigado, foi lá e expulsou os dois. Um de cada. Para não expulsar o André, que a origem da confusão toda era a expulsão ali. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, depende dos erros, depende da forma como é o erro. Né? Porque o árbitro pode chegar, por exemplo, jogar agora Fluminense e Vasco, e ele poderia dar um erro, cometer um erro ao Fluminense. Sim. Mas de novo o holofote do clássico está em cima e do aí árbitro. os jogadores do Fluminense vão pensar, tá compensando. É lógico. Armando, entendeu? Lógico. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ambiente já fica contaminado. Ninguém faz questão de amenizar. Já fica Uma coisa, contaminado. já começaram na entrevista 4 dias antes Naquela falando época? do árbitro. Sim. Não vou lembrar. Exatamente. Porque sabe que o sistema é falho. Mas sabe por que eu acho que o Vasco está certo em reclamar? Cara, são 4 jogos que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Eu não tiro a razão de Não, reclamar. sim. Mas assim, não foram lances tranquilos, fáceis. Não foram, assim, lances graves. Sim. Lances graves. Que aconteceu. Dona, Eu posso ser muito intransigente. Eu não concordo com nenhuma pura reclamação de arbitragem no Brasil. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Acho que é bengala. Acho que ele se retroalimenta. Bengala é pra caramba. Se retroalimenta o sistema. Eles gostam que o árbitro erre porque eles têm como justificar. E assim, agora, se o cara reclamou e apresentou um plano, ó, eu tenho isso aqui pra melhorar. Se algum desses caras, todos eles reclamando nos últimos 10 anos. Eita. Arbitragem contra o Vasco nesse Campeonato Carioca. A arbitragem do Campeonato Carioca, ela é patética há anos. Eu sei porque eu sou carioca, vi muito o Campeonato Carioca e ainda mais por conta da profissão. Sempre que eu sou... Carioca. Carioca. E muito... Básico. Mas Desde assim, 2011. tá em um nível ainda... Gente, o árbitro que apitou o Vasco e Fluminense, ele foi escolhido pelos 2 clubes, tá? Bem antes. Sim. Foi escolhido pelos 2 clubes. De 2000. Tá vetado pelos E agora tá vetado, porque tanto o Fluminense também teve pênalti não marcado.
né? Aquele pênalti no Medel, pra mim, foi pênalti. Né, que a bola bate na mão do Medel. Acho que ali o Fluminense pode reclamar. Só que no conjunto do Clássico, acho que o Vasco foi mais prejudicado em outros lances agudos da partida. Tem debate, né, em alguns lances, né? Um tem uma interpretação, outro tem outra. Só que o que está acontecendo nesse Campeonato Carioca não é algo normal. A arbitragem, ela é ruim, ela dá e tira contra todo mundo, ela acaba prejudicando em algumas oportunidades outros clubes, só que o que está acontecendo, consequência contra o Vasco, não é normal, cara. São 4 jogos, o Vasco está fora hoje da zona de classificação. Acho que o Vasco está sendo perseguido? Eu não tenho como cravar isso, né? Mas você tem uma sensação. Não, eu acho que tem uma questão política hoje, em andamento no Campeonato Carioca, até na questão do direito de TV. Tá. Fala aí que eu quero falar um negócio do Botafogo aqui, porque esse jogo aqui é crucial pro Botafogo, hein? Nós já discutimos aqui uma vez, eu e o Pedro, nós conversamos e debatemos muito isso sobre a política. E eu lembro que na época era até quem era o presidente da comissão de arbitragem, eu não sei. Era o Gaciba. Porque teve um jogo, acho que o São Paulo foi conversar. Não, o Corinthians bateu na porta para conversar com o Gaciba. Depois tinha. O Vasco já tinha. Eu sei que o Gaciba, mas é um praxe normal, sim, isso sim. Não é o Gaciba. Eu tô falando que foi na época do Gaciba, mas isso acontece com todos os presidentes que tem ali de comissão de arbitragem. Eu acho que assim, o presidente da comissão de arbitragem não tem que receber clube. Não tem que receber clube. Nenhum. Ah, mas vem cá. Como o Praz falou, apresentem uma forma aqui, nós iremos discutir. Quando? Nas reuniões que teremos com a CBF. Aí os bastidores do futebol, né, Zé? Sim, mas esses bastidores do futebol. Sim, mas esses bastidores do futebol nos levam, Dona, a isso que está acontecendo. Há muito tempo. Então, para você tentar mudar e começar, coloca uma pedra aqui, depois você vai montando ali. Santos São Paulo agora, gente. Vai fazendo aqui. O exemplo é esse pedido aí da Copa América. Sim. Né? Pedir, é a mesma coisa da arbitragem, a mesma relação da arbitragem. Foram pedir agora. Apresenta uma proposta quase de calendário. Apresenta uma proposta de calendário. Quase em março. Mas eles, assim, eles pediram porque tem uma questão política aí para tentar tirar o Edinaldo, né? Nas entrelinhas o negócio, né, tá muito claro. Vamos entrar nisso já. Entendeu? Então, assim, apresentem algumas sugestões e tal. Mas se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, bate aqui na porta. Desculpa, olha, isso era uma coisa corriqueira, aqui ninguém vai bater na porta. Sabe por quê? Porque não vai ficar com o rabo preso, não vai ser obrigado a atender a todos os clubes. Não vai fazer nada. Aqui nós seremos profissionais. Você já viu o presidente da comissão de arbitragem bater na porta dos clubes e falar assim, você está administrando seu clube errado? Porra, de novo. Por isso que é bom o Iocino. Tem que pagar 3 coisas. Mas eu não posso perder isso. Ô treinador, você errou durante o jogo. O que tu acha que sai de uma reunião dessa? Por exemplo, o Vasco foi lá, foi buscar. Ele vai bater lá na porta da comissão de arbitragem do Rio. Não quero mais uma reunião. Profissionais. Alguns até presidentes profissionais. Massagistas profissionais. Fisioterapeutas profissionais. Porque a arbitragem não é profissionalizada. O único que não é profissional é o árbitro. É o árbitro. Você está cometendo um grave engano. Eu não vou falar qual. Certamente um amigo meu advogado, de um clube enorme, há muitos anos isso, né? Virou para mim e disse o seguinte: eu trabalhava num clube, né? E falou assim: eu trabalho no único tipo de instituição no país onde o profissional que sou eu recebe ordem do amador. O dirigente não é profissional também. Também. Então, os dirigentes. Dane-se o Carioca, se perder pro Vasco, perdeu. Vamos firme ali contra o Poçante Aurora? Eu acho que ele vai botar um time misto. No mínimo vai botar um time. Não acredito nele botando um time todo reserva, não. Porque o Campeonato Carioca também tem um seu grau de importância ali pro Botafogo. Mas acredito que ele vai poupar. O Vasco tem importância? Tem uma importância pro Botafogo. Ganhar ou não perder para não ter crise? O que é importante? Eu acho que é importante o Botafogo no mínimo ir para as semifinais. Né? Mas na atual conjuntura é mais importante pro Vasco, hein? Mais importante pro Vasco. E o Vasco tá bem desfalcado. Não vai ter João Vitor, não vai ter Medel. Claro! Não tem a menor dúvida. Não, o Botafogo tem... O Botafogo é a possibilidade da Libertadores. Depende dessa pré-Libertadores, filho. Sim.
O Botafogo precisa. Se zica nessa pré-Libertadores. Mas você acha que se zicar na pré-Libertadores, o título carioca apazigua o coração do torcedor do Botafogo? Fala, putz, caímos na pré-Libertadores. Já era pra ter ido pra fase de... Vai voltar a história, se ganhar do Flamengo na final, porque aí começa a desconstrução. Era pra ter sido campeão brasileiro, não foi. Era pra ter ido direto pra Libertadores G4, não foi. Caiu tanto que foi pra pré-Libertadores, é eliminado da pré-Libertadores. Você acha que o carioca afaga? Começa a privilegiar ou dar mais atenção pro Libertadores, que eu também acho. Sim. Só que aí tu não classifica. Isso nós estamos fazendo também, criando uma teoria da tragédia, né? Não, sim, é. E aí depois tu vai pro Carioca e não é campeão, ou não faz uma campanha digna, porque tu vai privilegiar e tu vai ter um jogo contra o Vasco, que é um clássico. Se o Vasco ganhar, ele passa 2 pontos. Aí tem que tirar praticamente uma vitória em 3 jogos. É uma situação assim que E o elenco porque a sequência do Botafogo. Porque é o seguinte, vamos lembrar que a sequência do Botafogo depois, ó, a gente tá até com a tabela, a classificação do Campeonato Carioca aí, ó. Botafogo 14 e o Vasco 13, né? Bom lembrar que a Portuguesa, se tem aqui, tá na briga, o Boa Vista também ele pela pontuação, Madureira já um pouquinho mais abaixo. Mas aí o Botafogo na sequência tem o Audax, que assim, tá lá o Audax lá embaixo, amigo, olha lá. Não tem nenhuma vitória, tem 8 derrotas, não fez gol em ninguém, tomou 12, é uma campanha pavorosa. Então, um jogo para ganhar, mesmo com o time B do Botafogo, né? Aí o Botafogo vai ter o jogo de volta da pré-Libertadores. A Botafogo tem o Fluminense e o Botafogo fecha a sua participação justamente contra o Fluminense. É aí que fecha a participação. Botafogo e Vasco, Botafogo e Audax, Botafogo e Fluminense. O Botafogo tem 2 coisas complicadas, que é essa Libertadores no meio. E tem mais um clássico do que o Vasco, né? Sim. Exatamente. Na realidade... do princípio que o Vasco ganha, que eles não... Agora, se o Botafogo consegue um empate, se o clássico termina empatado, o Botafogo é uma maravilha. E se o Botafogo passar pelo Aurora, que é o que a gente imagina que vai acontecer, já vai engatilhar com outro jogo, porque assim, os próximos 4 meios de semana do Botafogo são de Libertadores. Provavelmente seria Red Bull Bragantino. E possivelmente o Red Bull Bragantino. O questionamento o planejamento do Botafogo foi moldado e priorizado em que Libertadores. Só pode ser. O mercado que o Botafogo está fazendo, gente. Pode ser. É Libertadores. Então, assim, os torcedores, eu acho que já entenderam isso. Devem entender isso. O próprio Thiago, os próprios jogadores. Eu acho que o Thiago, ao longo do Campeonato Carioca, demonstrou exatamente o que ele queria. Vou montar o time para justamente a chegada da Libertadores. Mas se você observar, eu acho que o time do Botafogo mais ou menos definido. Você já sabe mais ou menos quem são os jogadores, os 11 titulares, mais ou menos. Você tem uma outra variação e tal. Mas eu acho que era a prioridade do Thiago. Porque ele sabe que é Libertadores. Vamos supor, não, tá bom. Pergunta aí pro torcedor do Botafogo. Você prefere o quê? Trocar Libertadores pelo Campeonato Carioca? Não, quer Libertadores. Quer Libertadores. Não, e até não tenho nem o que perguntar. Vai ser uma briga boa, porque se passando os favoritos, Red Bull e Botafogo, né? Um dos dois o planejamento vai por água abaixo. Vou usar a palavra do mestre Carpini. Um dos dois o planejamento... Vou usar a palavra do mestre Carpini, segundo o Bubu. Mestre Carpini. Não, o Bubu já rebaixou o Carpini de novo. Agora é só Carpini. Ele era mestre, aí quando ele perdeu pra Ponte, voltou a virar professor. Quando perdeu pro Santos, agora virou no Carpini de novo. Vou usar a fala do Bubu com o mestre Carpini. Até esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Não, que ele... Bebe uma água. Não. A palavra, né, que ele fala assim, não. É o Bubu espetando o Bubu. Não, ele deve estar lá na casa. Tá fazendo um voodoo. Não, que ele falou, né, sobre... Não, é porque eu tava... É porque é sobre o tabu contra o Corinthians, né, que o mestre Carpini falou o seguinte, falou assim, não, esses jogadores não levam a responsabilidade do que aconteceu no passado, né, tal. É a mesma coisa que vai trabalhar com esse Botafogo. Olha que o Botafogo dá um ou outro jogador tal, né, leva isso, mas a gente não pode. É um ano diferente, é uma forma diferente de pensar. Mas no fundo, o Botafogo vai carregar isso sempre. Enquanto o Botafogo não passar a tranquilidade, a confiança para o torcedor, qualquer campeonato que o Botafogo esteja liderando, estiver liderando, ele vai passar isso sempre. E ainda não passa. Nada, não passa. Eu acho que o Botafogo... Esse é o grande problema. Talvez ele tenha feito o melhor mercado dos clubes brasileiros. O time que mais evolui o seu nível. Tem até tela aí pra te ajudar nisso, hein? Daqui a pouco pode até jogar uma tela aí. Foi muito bem nas contratações do Botafogo. E só pra reforçar o que o Zé tá falando, tá muito claro e óbvio que a prioridade do Botafogo é estar na Libertadores. Você tem negociação com o Alan chegando no meio do ano. Você tem o Igor Jesus lá, que é uma aposta chegando no meio do ano. O Luiz Henrique veio pra cá pra jogar o Carioca ou a Libertadores?
Libertadores. Tanto que se ele não puder depois, se não classificar, acho que ele já vai para em junho, já Tem vai. que ver como é que vai ficar essa situação, né? O Botafogo incorporou bastante o seu elenco, contratou muito bem até agora, tá fechando com o Gregory. Investimento mais um volante, que é bom jogador, né? Tá lá no Inter Miami, é jogador do Bahia. Então, assim, reforçou muito bem, pensando em prosseguir e competir na Libertadores. Aí, dona, para ajudar o teu comentário, Olá. a gente até tá comparando os dois, né? Pode voltar a tela aí, dá aquela piscadinha. Volta aqui, meu filho, volta aqui. Volta aqui. Boa, garoto, obrigado. Ah, mas Botafogo. Damian Soares, Mas aí o quê? Pablo, Luiz Henrique, Savarino, Alexander Barbosa, Não dá Lucas pra Alves. comparar. dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra O comparar. mercado do Botafogo é muito melhor que o do Aí- Vasco. Não dá pra comparar. O mercado... e Ali eu o acho- Vitor eu Luiz acho tá que indo bem, e o O Galdano elenco começou também é bem. melhor, o Dona. O elenco é melhor. O elenco do Botafogo ano passado já era melhor que o do Vasco. Tanto é que a performance no campeonato diz. Aí o Botafogo agora no mercado... Só tem uma Sei coisa que que eu acho que refutar. hoje é melhor. O trabalho do Ramon Dias é melhor do que o do Thiago Nunes. O Vasco é um time... Até o momento, bem melhor. Então, o trabalho do Ramon Dias Também hoje... tem mais tempo, né? O Vasco pegou E a- dois classes e competiu, sendo superior em alguns momentos contra Flamengo e Fluminense. Então, assim, o Vasco tem uma A identidade. energia, cara. A energia também. O Botafogo, o torcedor do Botafogo tá hoje como? O do Vasco não. O do Vasco impressionante. Assim, absurdamente, mais um ano que o torcedor do Vasco tá pra cima É e tá gozado que você fale esperançoso isso. de novo, porque isso faz muito tempo que o torcedor do Botafogo, do Vasco nunca desiste, cara. É muito antagônico, né? Porque se você... Que palavra você olha pro time do Vasco, o que você pensa? Superação. É. Superando limites. E o Sinergia com a Botafogo? torcida. Sucumbe contra- na hora H. Isso aí. É impressionante, né? Nesse aspecto, estão em lados completamente São coisas de opostos. energia. Não, e o Pode ser mudado. Vasco terminou 2 clássicos no 0x0 em alto astral até, né? Porque, jogou. olha, Foi melhor que o empatou, Fluminense. empatou com o campeão da Libertadores, o Fluminense, que também se reforçou muito bem para a temporada, né? Já era um time forte, mas ficou melhor ainda. Empatou com o Flamengo. Nos 2 jogos, o Vasco teve bons momentos, teve possibilidade de vencer as partidas. Acho até que no jogo do Fluminense o Vasco foi até um pouquinho melhor, né? Pegar o jogo todo, o Vasco não foi um bocadinho melhor. Eu que o achei Fluminense. melhor também. Foi melhor que o Contra o Flamengo Fluminense, foi mais equilibrado. né? E ele vem de 2 empates onde o Astral tá lá em cima. E o Botafogo teve um clássico contra o Flamengo que ele perde no final e tal. E fica sempre aquela sensação, tomou o gol no final de novo 2023. e tal, 2023 e tal. Então até nesse Vai comparativo, levar isso aí por muito né? Sim. Embora a janela do Quando não Botafogo ganhar um tenha título, sido melhor e tal, acho que isso vai ficar nesse comparativo, vamos lá, o clima no Vasco é melhor. Eu acho que sim. Eu acho que hoje quem equilibra muito a situação é o Ramon Dias, né? Ele conseguiu formar um time bem competitivo e tendo perdas importantes no mercado, jogadores importantes que saíram do Vasco e a reposição em muitos momentos não foi à altura. Eu até acho que o mercado até agora que faz o Alexandre Matos, junto com a 777, todo o seu processo que prejudica também, é um mercado decepcionante. Porque o torcedor do Vasco tinha uma expectativa de já ter uma base ali montada, competitiva, de segundo Os números que turno. falavam, né? Vai fazer um aporte de não sei quantos milhões. Aí o cara 270 fala ali, milhões. Alexandre Matos, não sei quantos milhões vai ter. Você pensa em quê? Vai contratar jogador para chegar, vestir a camisa e resolver. Solução. O Vasco tem mais jogador para compor elenco, na minha opinião, né? Que foram contratados, do que jogador para vestir a camisa e resolver, o William. Sim. Eu só estou sinalizando aqui para o pessoal mandar para mim a notinha da Ferge. Saiu agora? Saiu uma notinha Importante. da Ferge aqui sobre a situação Curioso. do Vasco com relação à arbitragem. Lá vem. Notinhas já Chegou são aqui. legais. Não, tô muito curioso. Olha, porque sempre... mas tá enorme aí no ar, eu vou enxergar, tá tudo também. certo. Somos tá tudo totalmente contra qualquer tipo de violência, sei que, faremos de tudo para a identificação dos culpados. Nunca aconteceu. certo. Olha só. Peraí, gente. Vamos lembrar aí. Pode deixar a notinha aí mais tempo. É só para lembrar o fã de esportes que pegou o programa aqui em andamento. Atenção. O Vasco solicitou. já tá errado. O Vasco solicitou para que o árbitro do clássico contra o Botafogo fosse um árbitro FIFA e fora do Rio de Janeiro, ok? E, na impossibilidade disso acontecer, que o jogo fosse adiado. Pedido do Vasco. Aí a Ferge emite essa nota. O pedido do Vasco, né, evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito. E, mais uma vez, a Ferge reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos os filiados para qualquer debate. Ou seja, não vai ser árbitro Por que FIFA, soltou essa nota? vai ser um árbitro William, por causa da William, mas ele fala de do Vasco. profissionais. Mas a nota não diz nada. Ele fala de profissionais.
é profissional, é registrado sobre que Gente, Não são profissionais. ou é terceirizado e presta serviço, é profissional da arbitragem? Não, não é, não tem isso. o quadro de arbitragem ali do Rio de Janeiro é fraquíssimo. Ô, dona, mas é uma coisa. Mas o trabalho de dinheiro está sendo É uma desenvolvido. dúvida Não, mesmo mas minha, aí- dona, é uma dúvida minha mesmo. É profissional? Na Ele minha- fala ali, profissionais. Seria até bom a FERJ esclarecer isso. Ah, é Será verdade. que os profissionais envolvidos são profissionais mesmo? Vivem E- disso. Você acabou assim, de falar que não é. Você acabou de falar que é o único que não é profissional na história toda. Você falou de Só se dirigente, a gente não, tá- só se a gente o tá árbitro. enganado O aqui. Birner perguntou por que soltou a nota. Porque nitidamente o Vasco tá mandando recado. Eu não confio na FERJ. Eu não confio nos árbitros que estão disponíveis para apitar no Campeonato Carioca. Eu quero um árbitro de fora. E aí ela se posiciona. É um jogo político. Mas vai trazer de São Paulo. Em São Paulo tá todo mundo reclamando também. Aí vai trazer Rio Grande do Sul. Grêmio Inter reclamando. Olha como é que foi o também. Campeonato Brasileiro do Vai ano trazer de passado. Minas, Cruzeiro, Atlético reclamando da arbitragem. Mas a arbitragem do estadual de São Paulo tem problemas, mas é melhor que a do Rio e a do Rio Grande do Sul também. E ainda assim reclamam. Assim, é normal. Bom, reclamar sempre, né? Não vai mudar nada. É a muleta, Esse quadro né? é É a difícil. muleta, né? Quem é o melhor árbitro do quadro do Rio de Janeiro? Alguém sabe aqui? Como é que é? O melhor árbitro do quadro ali do Rio de Janeiro. Alguém sabe? Eu não sei. Não é o Bruno? O Bruno agora? Ah, tá brincando. Não é o Bruno? Não. Pô, não? Tem certeza? Os caras escolheram. Colocaram lá a mesa, lá 5 árbitros. O Fluminense e o Vasco escolheram o Bruno. Acho que foi Olha que é o Bruno. a pior arbitragem que eu já vi. Pois é, tu escolhe. Não, Escolheu. não, tem Escolhe, pior. tu veta. Não, foi muito Se ruim. você, concordo com se você tem Picotando o 5, jogo, se você errando. tem 5 nomes e você Mas escolhe começa um, esse que falando você assim, escolheu é tem o quê? pior. O melhor dos 5. Aí tu Foi muito veta ruim, ele. concordo. Sim, Aí mas os clubes não podem reclamar, porque quando a FERJ abre a possibilidade, vem cá, ó, colocamos 5 aqui, vocês escolhem, a FERJ tá lavando as Pois é. mãos. Aqui, ó, É isso. vocês escolhem, o problema é de vocês, exclusivamente da capacidade Tá técnica transferindo de responsabilidade. vocês, e de forma maestral, deu um tapa, né, aquela luva de pelica ali, que eu disse, vem cá, então tá, vocês estão reclamando, escolhe vocês. Eles escolheram um árbitro inexperiente também para um jogo grande, né? A gente já sabe que quando a bola rolar, onde vai estar a lupa, onde vai estar o foco? Vai estar na arbitragem. Não é fácil pro árbitro também. Tem mais clássico nesse final de semana, daqui a pouquinho. Aliás, nossa, o escudo do Vasco é o escudo mais lindo do planeta, cara. É impressionante. Aquele escudo do Vasco, aquela caravela, cara. Não há escudo mais lindo. Se tiver futebol em outro planeta, é o escudo mais lindo de todos os planetas. É maravilhoso. O hino é espetacular. Não tô fazendo média, não. Tô falando o que eu acho. Mais bonito que o do Rosário Central. É o mais bonito. Pô, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Esse escudo do Vasco é um absurdo de lindo, cara. Mais que o do Caravela Santos? tinha que mais. O hino do Rosário mais, Central, claro. o hino do Rosário é aquele Uma coisa. né? Uma coisa. É esse? Não. O hino do Rosário é aquele. Salve o tricolor. Ah, este? É, Ah, salve o tricolor argentino, não é isso? Ah, sim, Amado clube da Argentina. Bem que o Rosário Central na final de 92 foi A volta gente central.